E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês, estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o processo de independência do Brasil. E aí a gente vai hoje comentar um pouco sobre a Revolução Pernambucana. Né? Na aula passada a gente concluiu o período joanino, né? Vimos aí todo o processo que leva a vinda da corte real para o Brasil e a sua volta também para Portugal, né, bem como todas as transformações que ocorrem nesse meio tempo aí entre o período que a corte esteve no país, né, no chamado período joanino. Tá? Então hoje a gente vai falar de uma revolta extremamente importante, né, nesse longo processo aí que vai demonstrando cada vez mais essa insatisfação da colônia para com a metrópole, né, e a própria intenção de rompimento entre o Brasil, né, entre no caso já no caso aqui da Revolução Pernambucana, entre o reino, né, do Brasil e também a metrópole, né. Então a Revolução Pernambucana ela faria parte aí desse conjunto, né, de movimentos e de contextos que precede de fato a independência lá em 1822, né. Então juntamente com a Inconfidência, né, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana ela também representou um desses movimentos de tentativa de separação entre uma região da colônia, né, e a metrópole, né, no caso aqui a gente está falando de Pernambuco, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar. É importante fazer a leitura do texto, é importante anotar, né, as dúvidas que surgirem na leitura, aqueles pontos mais importantes, slide, tem muita coisa que não tem no livro, tá? Anota lá, as dúvidas que tiverem mandem para mim no Google Class e aí eu vou respondendo para ficar tudo bem claro, tá? Então vamos lá para a gente poder começar. A gente tem, pessoal, a Revolução Pernambucana, ela faz parte, né, vamos dizer assim, ela faz parte dos movimentos separatistas, né? Então, se a gente pensa nos movimentos separatistas de maior importância entre o final do século XVIII e o início do XIX, a gente tem a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. É importante destacar que a Revolução Pernambucana ela não é um movimento efetivamente colonial. Por quê? Porque ela ocorre em 1817. E aí, se a gente lembra lá na aula passada, em 1815 o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal. Então aqui a gente vai ter um movimento já com o Brasil na condição de reino e não mais na condição de colônia. Então a Revolução Pernambucana não poderia ser tratada como uma revolução, uma revolta colonial. Mas ela traz, né, aspectos que ligam ela a esses outros movimentos anteriores, né? Então a Conjuração Mineira e, no caso, a Conjuração Baiana. Outra coisa importante de a gente entender, né, antes de a gente começar a falar mesmo de fato aqui sobre como é que se deu essa revolução, é que, diferente da Conjuração Mineira, diferente da Conjuração dos Alfaiates, no caso a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana ela de fato ocorreu, né? Lembra lá que a Conjuração Mineira ela não chega nem a acontecer, nem a Conjuração Mineira nem a Conjuração Baiana, né? Os líderes são presos antes que o movimento pudesse ser deflagrado, antes que ele pudesse de fato ocorrer, né? E aí eles são julgados, punidos e o movimento ele desaparece mesmo antes de existir. A Revolução Pernambucana não é assim, ela de fato chega a acontecer, né? Ela está ali, ela permanece, né, por aproximadamente 2 meses, então ela já destoa um pouco daqueles movimentos anteriores. Terceira coisa muito importante de saber sobre a Revolução Pernambucana é de que, assim como a Inconfidência Mineira, assim como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana tem característica separatista? Sim, mas uma característica local, uma característica regional. Pessoal. Não pense que nesse momento se falava em separação da nação, né, da colônia ou do Brasil como um todo. Essa noção não existia, né? Essa ideia de nação, de todo o território, essa ideia não existia. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, ela buscou a separação da região de Minas Gerais, a Conjuração Baiana buscava a separação da região da Bahia e, no caso,
a Revolução Pernambucana, a separação da região de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. Tá? Então isso é muito importante de ter noção. Esses movimentos são separatistas? São, mas são separatistas dentro da lógica regionalizada. Né? Então eram apenas essas regiões da colônia que buscavam a separação. Então, para a gente poder entender a Revolução Pernambucana, é importante a gente entender ela num contexto mais amplo. Né? Essa revolução ela ocorre em decorrência de uma série de fatores. Tá? Primeiro, o declínio da exportação de açúcar, né? Por vários fatores. Né? Então, o que a gente tem? Primeiro, e não só do açúcar, né? Dos dois principais produtos que eram comercializados, exportados pela região de Pernambuco, era o açúcar e o algodão. E aí é importante destacar que Pernambuco, a capitania de Pernambuco, era provavelmente uma das capitanias de maior importância econômica no Brasil, né? Perdendo provavelmente só para Minas Gerais ali, o Rio de Janeiro, né? Que era a sede do governo, e aí vinha em seguida. Então, quer dizer, a exportação de açúcar, a exportação de algodão eram grandes fontes de riqueza para a coroa portuguesa. Então, você vai ter um processo de declínio por vários fatores. Primeiro, você vai ter a concorrência, né, do açúcar, por exemplo, no caso do açúcar plantado nas Antilhas, né, por exemplo, pela Inglaterra. Você vai ter o algodão, que passa a ser exportado também em grande parcela, por exemplo, pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, havia uma concorrência bem intensa em relação a esses produtos no mercado internacional. Para agravar a situação, a gente vai ter também uma seca grave em 1816, que vai reduzir bastante a produção desses produtos, né? E além disso, né, a seca, ela, além de representar a queda nessa produção, ela também vai representar o aumento, né, no custo de vida. Então vai levar vai trazer a fome, né, para as camadas mais pobres, e é uma redução drástica dos lucros das camadas mais abastadas. Não é à toa que a Revolução Pernambucana ela vai ter a participação tanto de uma elite, né, a elite econômica, como também de classes populares, claro que com interesses bem diferentes, mas vão ambas participar dessa revolução. Né? Outro fator agravante desse processo, pessoal, era o controle português, né, sobre o comércio e também os altos cargos administrativos. Porque o que acontecia? Né? Com a vinda da Corte Real para o Brasil, a corte veio aí, né, milhares de pessoas, né, aproximadamente 10 a 15 mil pessoas vieram juntamente com o Dom João VI lá em 1808. E muitos desses nobres vão passar a ocupar os cargos, né, os cargos do alto escalão administrativo, em que só eram aceitos portugueses, né, de origem, né, e aí vai haver aquela rixa, né, aquela disputa eterna aí entre portugueses e brasileiros, né, brasileiros no sentido de quem nascia aqui na região da colônia, né, ainda que não houvesse a ideia de identidade nacional brasileira, né, mas de que aqueles que nasciam aqui não tinham, né, as mesmas condições de assumir esses cargos administrativos do alto escalão, fazendo com que esses cargos só fossem administrados pelos portugueses. Isso vai gerar um embate muito intenso, né, entre a elite econômica, né, os grandes proprietários mais ricos, que almejavam ocupar esses cargos porque, além do poder econômico, essa elite buscava também o poder político, já que, né, havia aí interesses, né, em privilégios que só eram acessíveis por meio desse poder político. Então havia essa disputa entre a elite portuguesa e a elite brasileira por esses cargos, né, pelo domínio desse comércio. Já você vai ter vários momentos em que vai ter embates aí, por exemplo, a Guerra dos Mascates, né, que foi um embate entre os comerciantes de Olinda e de Recife, né, basicamente entre comerciantes portugueses e comerciantes brasileiros, né, e esse embate ele se reflete nisso. Né, então havia um descontentamento muito intenso dessa elite em relação ao predomínio desses portugueses nesses altos cargos. Né. Outro fator importante é que
com a vinda da corte para o Brasil, né, você vai ter a criação de uma série de novos impostos. Né? Claro que era para manter o luxo dessa corte. Porque quando a corte vem, é claro que ela não vai abrir mão, ela não queria abrir mão de toda uma vida luxuosa que existia lá em Portugal. E aí, para manter essa vida, né, na colônia era preciso arrecadar ainda mais, né, porque aí você vai ter uma série de reformas, né, uma série de novas necessidades dessa corte. Então isso exigia uma maior arrecadação, e para garantir essa maior arrecadação, o Dom João VI ele passa então a criar uma série de impostos que vão recair sobre várias das capitanias. E por exemplo, né, no caso de Pernambuco, havia um imposto que era obrigatório na capitania de Pernambuco, que ele tinha como objetivo basicamente sustentar a iluminação pública, né, no Rio de Janeiro. Então Pernambuco pagava por uma coisa que eles não usufruíam, né, na prática, né? E esse imposto ele era caro, né? Então quer dizer, você vai ter uma série de impostos surgindo ao longo aí da década de 10 e 15 ali, né? Quando você vai ter uma família real cada vez mais, né, exigente desse luxo que existia lá em Portugal. E isso vai, claro, desagradar tanto aos mais pobres, que já não tinham muitas condições de pagar impostos, quanto aos mais ricos, que dentro desse contexto de crise, né, que eu falei, né, queda do preço do açúcar, redução da produção em decorrência da seca e tudo mais, vai fazer com que os lucros reduzissem ainda mais. Então, quer dizer, você vê que haviam vários fatores aí que levavam ao descontentamento em relação ao, ao, ao governo joanino. Né? Então você vai ter padres, artesãos, militares, proprietários, né? Vários setores aí da sociedade resolvem então colocar em prática, né, a chamar essa revolução, né? Isso ocorre de uma forma bastante, vamos dizer assim, né, rápida, né? Eles tomam a cidade de Recife lá em março de 1817. Eles tomam a cidade e chegam a proclamar a república, né? Inspirados aí, claro, né, naqueles ideais que naquele momento eram ideais que circulavam basicamente, influenciavam o mundo inteiro. A Revolução Francesa, claro, né? A Revolução Francesa, que inspirou vários movimentos, a Revolução Estadunidense, a independência dos Estados Unidos, né? Então eles vão lá, tomam Recife, né? Estabelecem um governo provisório, né? Proclamam uma república, tá? E aqui a gente tem que entender que aqui é um movimento republicano, de caráter republicano, e passam a elaborar uma constituição seguindo os princípios iluministas. Então a gente vê que aqui há muito daquilo que já havia existido nas conspirações anteriores, que é o caso da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Também você vai ter a conspiração dos Suassunas, né, que foi uma conspiração que existiu em Pernambuco lá no comecinho do século XIX, 1801, e que também já, de certa forma, já criou as bases para o que viria a acontecer lá em 1817, que é essa influência iluminista, essa influência da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa. Né? Então, quer dizer, você vai ter um movimento que buscou implantar esses ideais que perpassam esses movimentos. A liberdade de imprensa, né? Então, no Brasil já existia imprensa, que era a imprensa real, a imprensa régia, né? Mas era uma imprensa que estava sujeita ao crivo da coroa, ou seja, havia censura, não era uma imprensa livre. Né? Então, falava-se em liberdade de imprensa, em implantação de ideais liberais, né? No caso do liberalismo econômico, a ideia de soberania popular, tolerância religiosa. A gente está falando de um país de tradição católica, né? Que por muitos anos impôs o catolicismo, né? Aos demais habitantes da colônia, né? Mas que agora já se falava em liberdade religiosa, né? Então um tema bastante progressista em relação ao que se tinha naquele momento. Falou-se em separação dos três poderes, né? Então divisão dos poderes executivo, legislativo, judiciário, dentro daquela teoria lá do Montesquieu. Né? Outro fator aqui importante é que essa revolução ela se diferencia das demais por um outro fator. Né? Ela vai se expandir, né, pelo Nordeste,
vai inclusive enviar emissários, por exemplo, para os Estados Unidos, né, onde eles vão ter lá que conseguir armas, contratar mercenários e tal. Então já começava a estabelecer diálogo, inclusive com regiões fora da própria região na qual ela ocorria. Né? Então ela se diferencia muito. Essa provavelmente é a, a, a revolução separatista, né, anterior à independência, que mais se aproximou, né, de se concretizar, né, diferente aí das outras que não passaram de conspirações. Aqui é muito importante entender que havia uma diferença bastante intensa entre os anseios da elite e os anseios das massas populares. Por exemplo, né, ainda que houvesse uma participação bastante intensa das massas populares, a Revolução Pernambucana optou pela manutenção da escravidão. Né? Então, por quê? Porque atendia aos interesses de uma elite, né, e uma elite que liderou em grande parte esse movimento, né, já que você vai ter participação de padres, você vai ter a participação da maçonaria. Né? Não é à toa que a Revolução Pernambucana também ficou conhecida como Revolução dos Padres. Né? Você vai ter a participação de membros de uma elite que via a escravidão como elemento fundamental da sua riqueza. Né? Então, por exemplo, enquanto que a Conjuração Baiana, né, que era um movimento de caráter realmente popular, falava em abolição da escravidão, em fim, né, desse tipo de regime, a Revolução Pernambucana, apesar de ter um caráter também popular, de ter uma participação popular, mas por ser liderada por uma parcela da elite, vai optar pela manutenção dessa escravidão. Né? Como eu falei, se expande para outros territórios, né, fora da região. Então você vai ter Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, o Ceará também. Né? Então você vai ter líderes nessas outras capitanias que também vão chegar a se revoltar contra, né, o governo de Portugal. Então, quer dizer, você vai ter uma revolução que vai ecoar, né, em outras regiões do território. E aí, lembrando que é importante destacar isso, né? Havia aí a ideia de uma separação localizada. Né? A gente está falando aqui da busca de separar Recife, né, no caso aqui de Pernambuco, em relação ao restante do território. No entanto, né, você vai ter uma repressão violenta, partindo principalmente da Bahia. Né? Você vai ter um processo de cerco. Né? Então, a repressão ela vai se dando a priori nos outros territórios onde essa revolução ela vai ecoar, no caso aí Rio Grande do Norte, Paraíba e tal, e vai sufocando nesses locais, deixando Pernambuco isolado. Né? E aí, em decorrência desse isolamento, Pernambuco é derrotado. Né? E aí você vai ter a prisão de vários dos líderes. Né? Os líderes, principalmente, foram os únicos que foram julgados. Né? Em decorrência dessa revolta, o rei ele estabelece, né, o perdão para os envolvidos na revolta, com exceção dos líderes. Então, os líderes, aqueles que eram líderes, foram julgados. Né? Alguns foram presos, outros foram enforcados, outros foram fuzilados. Né? E aí você vai ter o fim dessa revolta. Né? Como consequência, Alagoas se tornava uma capitania separada, porque até então a comarca de Alagoas ela era administrada por Pernambuco, né? E Alagoas era muito importante, né, nesse processo aí, né, de domínio econômico. Como consequência disso, Alagoas é separada de Pernambuco, se tornando uma capitania autônoma. Né? Então você tem aí a chamada Revolução Pernambucana. Né? Então a presença dos padres, né, nesse processo marcante. Né? Você vai ter um movimento que vai se difundir por diversas camadas da população. Né? Olha só, novamente, né, mas algumas das imagens aí referentes à Revolução Pernambucana. Você vai ter um processo bem intenso. Aqui, ó, a bandeira, né? Pernambuco chega, inclusive, a criar uma bandeira, né, que seria a bandeira da República, né, República Pernambucana aí. E aí você vai ter essa bandeira aí. Então você vai ter, ela hoje ainda é a atual bandeira de Pernambuco, né, assim como a bandeira de Minas Gerais é a bandeira da Inconfidência Mineira, né. Então
Tá aí, ó, no desenho original custavam 2 estrelas, né? Que hoje só tem uma, né? Que era, no caso aí, a, a representação dos outros estados que participaram, né? Que aderiram à Revolução aí. No caso, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aí essa é a bandeira lá. É a bandeira da Revolução Pernambucana. Ok? Então, é isso, pessoal. Né? A Revolução Pernambucana foi sufocada e, né, dos movimentos separatistas foi o último dos movimentos separatistas anteriores à independência. Ok? Então, faça a leitura do texto. Se surgir alguma dúvida, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.